tenemos 3 participantes los que integren esta mesa. El primero de ellos será Guillermo Bianchi, que nos hablará sobre o legado dos artefactos, os MISAC e a política dos artefactos no cauca indígena, Colombia, 1980-2023. Quando quieras, Guillermo. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença, pelo convite para participar e poder falar um pouco de uma pesquisa que eu venho realizando já desde 2016, mais ou menos, durante o meu doutorado, que tratou, na verdade, sobre uma comparação sobre política indígena em dois grupos indígenas na América do Sul, na Amazônia peruana e também nos Andes colombianos, que é o tema que eu vou falar um pouco hoje. Eu vou falar um pouco sobre uma questão que envolve essa estrutura que a gente está vendo aí na imagem, né? Localizado na cidade de Popayán, no sul ou no sudoeste da Colômbia, né? Eu vou falar sobre a estrutura em si, né? O que à primeira vista nos parece como um morro, uma montanha, mas nessa imagem a gente consegue ver que tem alguma coisa no topo dessa montanha, ou que pelo menos tinha, né? Uma estátua do famoso colonizador Sebastião de Belalcázar, que estava ali em cima dessa estrutura até setembro de 2020, quando ela foi derrubada por alguns jovens da etnia Mizaq, que habitam justamente essa região da Colômbia andina. Antes de falar desse evento em específico, né, da derrubada da estátua, eu queria mencionar rapidamente o que eu venho estudando, né? Essa história recente dos Mizaq, né? Eu defendi a minha tese de doutorado em agosto de 2020. E esse movimento da derrubada da estátua aconteceu em setembro de 2020, né? Então, um mês depois da defesa da minha tese, cujo foco de desenvolvimento era justamente a história da organização política recente dessa etnia, recente assim, desde mais ou menos a década de 80, final da década de 80 em diante, tá? Que é uma história recente de muitas coisas, né? Uma história de retomada territorial de alguns territórios que esses grupos vinham reivindicando desde pelo menos do século XVIII, para não dizer do século XVI mesmo, e que envolveu, no contexto da década de 80, a criação de uma série de comitês de trabalho dentro da comunidade e do órgão político representativo da comunidade, que se chamava o Cabildo Guambiano, né? O nome foi mudado no final da década de 90, quando os Mizaq perceberam ou afirmaram a necessidade de mudar de etnônimo, porque era a percepção de que guambianos era o nome que os colonizadores haviam dado, né? Sobretudo os primeiros cronistas que escreveram e que passaram nessa região. Então, a partir da década de 90, mais ou menos, houve um movimento de mudança de etnônimo e agora eles requerem serem chamados de Mizaq, né? Então, nesse contexto, né, que é de uma retomada territorial, mas também de uma retomada étnica e de valores identitários, eles criam uma série de comitês de trabalho dentro da comunidade. Então, comitês de tudo, né? Comitê de alimentação, comitê de recuperação de tradições, de cantos, de danças, e, inclusive, eles criam, no final da década de 80, um comitê de história. Na época se chamava Comitê de História do Cabildo Guambiano, né? E a minha tese de doutorado, ela lidou um pouco com os documentos que foram produzidos por esse comitê em específico, né? Eu publiquei, em 2020, também antes da derrubada da estátua, por isso que eu quero falar isso um pouco antes, um texto na revista Horizontes Antropológicos, que tratou um pouco sobre a história desse movimento de organização política, que é, como a gente vê na imagem, assim, tanto um movimento de recuperação territorial, né, de ocupação das terras, que até hoje estão ocupadas e habitadas por esse grupo, no sudoeste da Colômbia,
E a gente fala assim, né, acho que é bom falar, né, a gente está falando mais ou menos de cerca de 26 mil indivíduos que compõem essa etnia Misaki em toda a Colômbia, sendo que cerca de 60% a 70% deles habitam esse território chamado Guambia, né, numa cidade do Cauca indígena na Colômbia chamada Silvia, que é onde eu fiz a minha pesquisa. Então, essa é uma visão um pouco panorâmica, né, dessa pesquisa, né, que mostra um pouco desses usos amplos do que esse comitê estava fazendo, como esse livro, né, na verdade, uma série de livros que foram publicados, História e Tradição Guambianas, né, eu estudei alguns deles, tentando rastrear, isso foi publicado na década de 90, tá? Tentando rastrear um pouco os usos da história nesses documentos, né? Então, eu percebi, por exemplo, que havia uma instrumentalização, um uso bastante interessante, politicamente referenciado, das crônicas coloniais, né? Especialmente de uma das grandes crônicas, assim, que é aquela famosa crônica do Pedro Cieza de León, né? Crônica del Perú, que é toda hora citada nos documentos desse comitê como modo de manifestar a antiguidade da presença dos Misaki nesse território, né? Quando o Cieza de León está passando, né, e ele é um viajante que passou por quase toda ali a extensão do antigo Império Inca. Quando ele passa por essa região, ele descreve a demografia, ele descreve os povos que viviam ali, né? Ele até fica bastante impressionado com a quantidade de gente. E todos esses detalhes, que podem aparecer para a gente muito pontuais, são utilizados pelos Misaki contemporâneos para manifestar essa antiguidade dessa presença no território, inclusive em documentos jurídicos dirigidos ao Estado colombiano hoje em dia. Tá? Bom, então é isso, né? A gente fala de 26 mil indígenas que estão presentes em cerca de 6 departamentos da Colômbia. A grande parte deles, cerca de 15 mil, reside nesse lugar, que é o resguardo de Guambia. Tá? Bom, para resumir essa primeira parte, meu argumento ali era que esse uso da linguagem historiográfica moderna, ou seja, o uso das fontes, o uso do arquivo colonial, e também de outros métodos científicos, como a arqueologia, sobretudo a arqueologia, seriam formas de apropriação política da autoridade científica da historiografia, sobretudo, né? Visando, então, enfatizar essa antiguidade da habitação no território. O que denotaria, na minha visão, uma inseparabilidade, né, entre esses atos de apropriação dos métodos científicos, eu vou falar um pouco depois melhor sobre arqueologia, e a luta pelo direito ao território. Tá? Agora, então, vamos voltar um pouco para aquela estrutura que a gente viu na primeira imagem. Então, a gente tem aí à esquerda, né, a estátua do Sebastián de Belalcázar como ela estava, até setembro de 2020, e à direita uma visão um pouco mais à distância do chamado Morro del Tulcán, que fica na cidade de Popayán. Tá? Bom, quem é essa figura, afinal? Não vou falar muito sobre isso, não é o tema, mas eu acho que vale a pena, né? Nem todo mundo necessariamente sabe. Talvez aqueles indivíduos colombianos ou mesmo equatorianos saibam melhor quem é o Sebastián de Belalcázar, né? Mas acho importante falar, né? Para quem não sabe, trata-se de uma figura muito fundamental na história da conquista da América Espanhola, né? Que vive muito tempo, desde o comecinho do século XVI, no atual Panamá, e depois participa da conquista do Peru, acompanhando o Francisco Pizarro, até Cajamarca, em 1532, na famosa batalha onde os espanhóis tomam Atahualpa, né? Depois matam, né? Depois da conquista de Cajamarca, a gente sabe, né, o Pizarro vai a sul, né, ele vai para a conquista de Cusco, mas ele envia alguns outros colonizadores ao norte, entre eles Sebastián de Belalcázar, que se dirige, então, ao território atual norte do Peru, Equador e sul da Colômbia, né? E ali, o Sebastián de Belalcázar funda algumas cidades. Funda a cidade de São Francisco de Quito, em 1534, e depois uma série de cidades no atual sul da Colômbia, entre elas Cali, em 1536, e Assunción de Popayán, em 1537. Bom, acho que não custa notar que sempre quando a gente está falando, então, de fundação de cidades nesse contexto, a gente está
falando necessariamente de guerras de conquista contra os grupos indígenas, os múltiplos grupos indígenas que habitavam essa região. Né, uma série, e isso aparece muito nas fontes, né? Não se trata de um grupo indígena dessas regiões, na verdade são muitos, ao ponto de que o próprio Pedro César de León vai usar a ideia de uma confederação, né? Ele vai falar então da existência de uma confederação pubenense. E esse termo vai ser também utilizado hoje em dia como modo de construir um tipo de aliança entre muitos desses grupos que ainda habitam essa região. Tá? Então, não só os Misak, né, ou guambianos até a década de 90, mas os coconucos, os totoróis, os paeses, né, que também passaram por um momento de reavaliação identitária, então hoje em dia reivindicam serem chamados de Nasa paeses ou Nasa, né, os guanacas, os pirraus, muitos grupos que ainda habitam essa região e que, ao que tudo indica, no século XVI, fariam parte ali de uma espécie de uma confederação. Lógico que esse termo é sempre atribuído, né, baseado na experiência prévia dos colonizadores espanhóis. Mas é interessante notar como é que isso também vai ser utilizado por esses grupos nos séculos seguintes. Tá? Deixa eu passar aqui. Não, na verdade ainda não. Tá. A gente sabe, e é interessante assim, tudo que a gente sabe sobre esses grupos, ou quase tudo que a gente sabe sobre esses grupos, a gente pega através dessas fontes coloniais. Mas hoje a gente sabe também que, na verdade, na chamada última expansão do Império Inca, no final do século XV, é uma expansão para norte, né? E aí, ali também a gente tem alguns registros de conflitos entre os incas e esses grupos que habitavam essa região do sul da Colômbia, Popayán e Cali, né? Que fariam parte, então, dessa confederação pubenense. Agora, essa estátua de Belalcázar, né? Eu sou historiador, então eu gosto também de entender qual é o contexto de criação dessa estátua também, ou de criação dessa memória, né? Essa estátua surge em um outro contexto. Era uma estátua do século XX, né, da década de 30, mais ou menos. Na história das ideias políticas da Colômbia, né, um ponto importante e que ajuda a gente a entender a criação desse monumento é a criação da chamada Academia Colombiana de História, que é de 1902. Né, uma instituição que, como em muitos outros lugares da América do Sul, na verdade, ficou encarregada de produzir uma espécie de unificação do discurso histórico nacional da Colômbia, né? Então, é no interior desse universo intelectual que os conquistadores coloniais passam a ser, de alguma maneira, revalorizados internamente, né? Como, e até isso aparece muito, né, nos textos, né, como próceres da nação colombiana, ou do Estado Nacional colombiano. Tá? Em 1937... é o 4º centenário da fundação da cidade de Popayán por Sebastián de Belalcázar, né, 1937. Essa estátua, ela é comissionada a um escultor espanhol chamado Victorio Macho, né? Isso, por si só, já causou uma série de conflitos. Quando a gente pega para ler os documentos de criação dessa instalação dessa estátua, tem uma série de conflitos, porque esse é um momento também de um certo modernismo artístico na Colômbia, de modo que gera algum conflito o fato de que a estátua é comissionada por um escultor espanhol e não colombiano, né? Entre outras coisas, né, nos documentos originais, a gente tem a proposta de que essa estátua fosse colocada ao lado dela uma outra estátua de um líder indígena, que era o Cacique Pubem, que também aparece nas crônicas coloniais. No entanto, isso nunca foi feito. No entanto, há uma outra questão que eu quero tratar aqui com vocês hoje, que envolve não apenas, então, o contexto temporal de criação e de instalação dessa estátua nessa estrutura, mas a própria estrutura espacial na qual essa estátua foi colocada, o chamado Morro del Tulcán, né? Pouco mais de 20 anos depois, então, da instalação dessa estátua, então, na década de 50, tá?
estátua colocada na década de 30, um arqueólogo colombiano chamado Julio César Cubillos, ele realiza as primeiras escavações arqueológicas nessa estrutura. E ele revela uma série de coisas. Revela, por exemplo, que o modo como a gente observa essa estrutura hoje, em um formato piramidal, quase, né, é uma criação muito recente. Originalmente, essa estrutura era assim como vocês veem na esquerda, né? Difícil de ver, é uma foto muito antiga, mas era, pelos documentos, né, na verdade, uma montanha com 2 montículos, né? Acontece que, para instalar essa estátua do Sebastião de Belalcázar, eles têm que, literalmente, cortar essa montanha, né, de modo a ter um lugar plano para a colocação da estátua. Tá? Então, o cume ele é recortado. Né? Mas o Júlio César Cubillos descobre não só isso. Tá? Então, é um texto, como vocês estão vendo aí na referência, publicado em 1959. E é muito incrível que essa, na verdade, é uma das últimas vezes que essa estrutura foi escavada. Agora ela está voltando a ser escavada justamente pela pela derrubada da estátua. Né? Mas ele nota não só isso. As pesquisas arqueológicas dele notam outras coisas, como a gente pode ver aí na imagem. Tá? Ele encontra uma série de tumbas que remeteriam a um tempo pré-hispânico, né? Esse é um período pré-datação de carbono 14, na verdade já tinha, né? Mas era muito caro ainda. Mas hoje em dia os arqueólogos notam que essa seria uma estrutura que teria sido construída mais ou menos em 1000 depois de Cristo, apesar do Júlio César Cubillos notar que muito provavelmente com a chegada já dos espanhóis essa já era uma estrutura que não era mais habitada, tá? Então ele realiza essas escavações e descobre então que essa montanha não é uma montanha no sentido de ser uma estrutura natural, ela é uma estrutura antrópica, ela é uma movimentação de terras produzida pelos povos que ali viviam, né? Um objeto antrópico. Né? Por conta das tumbas que foram encontradas ali, e são cerca de 40 ossadas que foram encontradas, além de vasos, de pedras de moer, né? Levanta-se então a hipótese desse ser um sítio de função ritual funerária, hipótese que também é corroborada pelos grupos Misaki contemporâneos. Poucas pesquisas foram feitas depois dessa pesquisa de Júlio César Cubillos, né? O que significa uma certa dificuldade em estabelecer datações muito precisas. Mas baseado, sobretudo, no tipo de cerâmica que foi encontrada, supõe que teria sido uma estrutura erguida entre 900 e 1200 depois de Cristo, né? Mas ele afirma, como eu disse, que no momento da invasão europeia a estrutura já teria sido abandonada. Essa investigação, que agora que está sendo recuperada, então isso é interessante, né? Depois que os Misaki derrubaram a estátua de Sebastião de Belalcázar, voltou a se ter um interesse sobre o sentido, sobre a origem, sobre a história dessa estrutura. Né? De toda maneira, essa é uma pesquisa do Júlio César Cubillos que fornece as informações mais evidentes sobre a capacidade desses líderes pubenenses, né, de mobilizar uma mão de obra considerável para a construção dessas estruturas monumentais e cerimoniais. O que também pode dizer algo sobre o passado dessas sociedades antes da violência colonial. Né? Sabemos, como eu disse, né, a última expansão inca de Huayna Capac tentou dominar os grupos do sul da Colômbia, mas não conseguiu. Tá? Então, eu queria passar para uma breve conclusão, não sei como é que eu estou de tempo, né? Tá bom? Notando que é importante, então, ler a derrubada da estátua em 2020, não só como uma ação de contestação da narrativa histórica nacional, mas também como reativação de certos sentidos da paisagem local, de acordo com os significados que os grupos indígenas oferecem em relação ao sentido dessa estrutura, né? Nos documentos políticos, esse sentido se impõe. Então, aí na imagem, o que a gente está vendo à esquerda é um acordo que foi assinado entre o movimento de autoridades indígenas do sul ocidente da Colômbia, AISO, né, um movimento bastante antigo, da década de 60, apesar de que essa é uma outra história, mas os Misaki fazem parte de um outro grupo, né, e que também não é o CRIC, que é muito famoso no Cauca, né, mas essa é uma outra história, e a assinatura
do líder da AISO com um representante do governo nacional, que estabelece algumas vitórias políticas para os MISAC, né? A principal delas sendo o governo estabelecendo que, primeiro, a estátua não seria recolocada depois de ter sido derrubada, né? E, de fato, até hoje ela não foi recolocada. Em segundo lugar, o governo garantiu que ia investir na realização de novas pesquisas arqueológicas para entender melhor o sentido e a função, né, dessa estrutura, que eu não falei, mas isso está lá no texto do Cabídios, né? É uma estrutura de adobe, tá? Como muitas no mundo sul-americano, pré-colonial, né? Acho que seria o caso de dizer também que a gente não pode separar esse momento de derrubada da estátua daquilo que estava acontecendo na Colômbia em 2020, né? Não só na Colômbia, como no mundo, né? Então, a gente tem, em 2020, um movimento global de derrubada de estátuas, né? Mas, no contexto mais específico da Colômbia, a derrubada da estátua do Sebastián de Belalcázar se dá no contexto do chamado Paro Nacional contra a reforma tributária proposta pelo então governo de Iván Duque, né? E não é só essa, né? Eu estou falando da queda da estátua do Sebastián de Belalcázar em Popayán, mas teve uma estátua do Sebastián de Belalcázar em Cali, que também foi derrubada. Teve uma estátua do Jiménez de la Quesada em Bogotá, que foi derrubada por indígenas MISAC, e uma série de outras, tá? E aqui à direita, acho que é uma coisa interessante também, né? Um convite, né? E eu recebi isso no ano passado, né? Para comemoração e reivindicação do julgamento histórico de Sebastián de Belalcázar. Então, isso é interessante notar também que, por mais que haja um debate no interior da nação colombiana em relação à validade, à legitimidade ou não de ter derrubado essa estrutura, né? Isso não importa muito para os grupos que ali estão, que já memorializam de alguma maneira esse fato, né? E transformam ele em um objeto de comemoração e reivindicação e num objeto de julgamento também, né? Então, eu acho, para concluir, que é preciso a gente pensar no Morro de Tucán, nessa chamada pirâmide pré-hispânica mutilada, né, como um objeto que resiste, né? E resiste porque é mobilizado no presente como uma forma de conferir legitimidade à presença indígena contemporânea no território colombiano, que por muitos anos e continua, né, sendo invisibilizada. Mas notar também que isso está articulado com outras frentes políticas de luta e reivindicação, como essa do Paro Nacional, e, sobretudo, né, naquilo que mais me interessa, sobre um movimento que vem desde a década de 80 nesse contexto, né, um movimento de organização política. Quando eu falo organização política, não é que antes não existia, né, mas é que a partir da década de 80 há a formação de uma espécie de órgão mais burocrático que consiga também dialogar e reivindicar melhor as coisas em relação ao governo nacional. Acho interessante lembrar que Silvia, a cidade onde está localizado o resguardo de Gâmbia, foi, durante 1998 até 2002, uma região tomada pelas Farc, né? Essa é uma região que foi, de fato, tomada. Quando eu digo tomada, o poder público não entrou na cidade de Silvia durante 4 anos. Né? Então, tem todos esses contextos que se somam de alguma maneira e que ajudam a gente a entender um pouco isso, tá? E quando eu falo objeto, eu acho que essa talvez seja uma palavra que possa levantar alguma suspeita, né? Mas o que me leva a pensar nessa sobreposição de estruturas físicas enquanto objetos é que eles jamais se contrapõem de maneira passiva ao significado que os sujeitos desejam imprimir neles, né? A gente costuma pensar objetos sempre como contraparte de um sujeito, né? Mas aqui as coisas se unem, né? E quando eu digo que é um objeto que resiste, né? Porque esses significados nunca são fixos, nunca são eternos, assim como as estátuas, né? Esse caso, então, envolve a derrubada de um objeto cuja presença manifestava poder, tal qual sua realocação manifesta uma abertura para novas interpretações e novas histórias, né? Então, para além de pensar em como a memória dos eventos históricos é inscrita na paisagem, cabe pensar de que forma a paisagem manifesta sentidos associados a práticas de contestação dessa mesma memória. Em outras palavras, o conflito simbólico, por trás do conflito político, envolve o choque entre diferentes concepções do que é uma paisagem, do que é um morro, do que é uma pirâmide, etc. Então, aqui para finalizar.
Eu penso que é preciso refletir sobre o momento da derrubada da estátua, levando em conta a centralidade que os objetos passam a possuir nesse esforço de retomada territorial e étnica entre os grupos da região do Cauca, a partir de final do século XX. Aí na imagem, então, a gente tem um outro tema que eu trabalho, né, que é a questão de uma arqueologia colaborativa a partir da década de 80, feita pelos próprios MISAC, junto com arqueólogos da Universidade Nacional da Colômbia, em que foi descoberto muitos vestígios arqueológicos que ajudaram, inclusive, na reivindicação sobre a presença no território. Entre outras coisas, né? Embaixo tem a proposta de um museu de objetos que foi desenhado na década de 90. Esse museu, de fato, existe ali no território de Guambia, é chamada Casa Museu. E aí uma foto do dia da queda da estátua, da derrubada. Eu acho que é possível encontrar movimentos prévios a essa derrubada nessa apropriação étnica dos saberes científicos, no interior do qual os MISAC estabeleceram boa parte de suas atividades e políticas nas últimas décadas. A contestação sobre os sentidos do Morro de Tulcão e das transformações físicas e simbólicas produzidas nele devem ser entendidas junto desse esforço mais geral de uma instrumentalização política do conhecimento científico sobre o passado, seja através do engajamento direto de líderes MISAC no Arquivo Geral das Índias. Essa é uma outra história que eu conto, de uma liderança indígena, Liliana Muelas, que de fato consegue um financiamento do governo colombiano e vai até Sevilha fazer pesquisa e traz um monte de documento para a Colômbia, pela colaboração entre arqueólogos indígenas e não indígenas, pelo uso dos objetos na construção de museus comunitários, até pela formação de uma universidade indígena lá no começo da década de 2000, né, chamada de MISAC Universidade. E para finalizar, essas imagens eu acho que mostram um pouco o que eu quis dizer, né, essa realocação da estátua sendo levada de helicóptero em setembro de 2020. Ela passou por um processo de restauro, mas até hoje ela não foi recolocada em nenhum lugar. E à direita, o Morro de Tulcão hoje em dia, né? Então ele se transforma também, esse espaço também se reconfigura como um lugar de prática de dissidência artística, sobretudo dos artistas indígenas MISAC. Então, acho que é um pouco isso que eu queria falar, né? Um pouco sobre a história dessa estrutura, não só a história da estátua, mas a história de onde a estátua está, e onde ela não está mais, o que essa estrutura vai se transformar também. É isso, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Guillermo. Agora? Hola, sí. Obrigado, Guillermo. Ahora vamos a pasar a la intervención de Indira Caballero, que va a hablar sobre agricultura ancestral actual, notas sobre a paisagem agrícola prehispánica na centro-sul dos Andes peruanos. Tem? Acho que esse aqui. Uhum. Abrir com, ver se ele não vai. Ah, tá aí. É. Ele não está projetando ali. Eu não sei. Aqui tu fecha fecha ele. É, mas eu nunca uso a tela inteira. É. Ah, tá. Muito obrigada. Tá, obrigada, Eduardo. Boa tarde, gente. Tá funcionando, né? Tá. Acho que por vezes eu não vou alcançar o microfone, eu sou baixinha. Mas, enfim, quero levantar um pouquinho, que eu já tinha regulado ela.
Quero, por favor. Não, não tem problema. Não tem problema. Tá. Obrigada. Tá ótimo. Tá bom. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, nesse evento realizado conjuntamente, né, entre muitos colegas, amigos, esse evento do SEMA. E nessa tarde eu quero falar, talvez seguir um pouquinho a provocação da origem do título da mesa, né? Então, o nome dessa comunicação é a Agricultura Ancestral Atual, nota sobre a paisagem agrícola pré-hispânica no centro-sul dos Andes peruanos. Reflexões sobre temporalidade, extinção e movimento percorrem essa comunicação, que tem origem numa pesquisa etnográfica de longa duração. Mas meu ponto de partida aqui hoje é a tecnologia agrícola. Eu quero trazer aqui mais um exemplo da proeminência dos corpos líticos e um pouco da relação com a fertilidade também nos Andes peruanos, mais especificamente na região do Vale do Sondondo, um vale andino no departamento de Ayacucho, composto por 7 povoados, que pode vir a ser declarado como paisagem cultural pela Unesco, o que, como veremos, não é um mero dado. Falo das pedras maquete, grandes pedras talhadas por mãos humanas, ainda no período pré-hispânico, localizadas em lugares estratégicos, caminhos, lugares mais elevados, com vista privilegiada da paisagem. A superfície dessas pedras nos mostra uma série de desenhos referentes precisamente à paisagem agrícola local. Essas são as andenerias, né, parte das andenerias, que está no vale onde corre o Rio Negro Maio, que é o rio mais importante. E as pedras maquete, que eu estou me referindo, são precisamente esses 2 exemplos fotografados. Para arqueólogos e arquitetos que estudam a região do Vale do Sondondo, a posição localização estratégica das pedras maquete estaria relacionada ao que eles chamam de controle territorial e a um caráter simbólico. Nesses pontos, a paisagem que se vê ao redor e também nessas pedras é principalmente de andenerias, né, que é o nome dado a todas essas plataformas agrícolas, né, pré-hispânicas. Uma das várias heranças arquitetônicas dos antepassados, que é uma região ainda que tem guarda ainda muitos vestígios, digamos, né, sítios arqueológicos de cidadelas de pedra, além dos andenes, né, mais as pedras maquete, né, as pedras maquetas, então tem assim uma certa diversidade arquitetônica. E para os andamarquinos, o que as pedras maquete nos fazem ver? O que podemos pensar com eles a partir das pedras maquete? Como um artefato tão antigo se conecta ao presente? Aqui estão as perguntas que norteiam essa comunicação. Para os andamarquinos, as pedras maquete também são fontes de interrogação e de especulação. Fala-se que sua origem pode estar relacionada a propósitos rituais, talvez que fossem utilizadas como uma espécie de mesa ritual que compunha, junto com outros elementos, enormes sacrifícios e oferendas à terra, às águas, às montanhas. Ou talvez tenha sido uma forma de imaginar o futuro, de visualizar como poderia vir a ser aquela paisagem, como ela poderia ser transformada com o trabalho humano ao longo do tempo. Ou poderia ser ainda a lembrança de um tempo em que as pedras eram mais maleáveis, talvez quentes, né? Pedras moles. Ou um tempo em que as plantas venciam as pedras. Vencer aqui tem o sentido de abrandar, enfraquecer, amolecer, suavizar. As pedras maquete teriam sido, então, modeladas pelos antigos andamarquinos com a ajuda de plantas poderosas que já não existem mais, ou que, no mínimo, são desconhecidas hoje em dia. E nessas pedras foram gravadas as silhuetas das andenerias, a casa das plantas. Sim, houve um tempo em que as plantas eram
mais fortes que as pedras, diferentemente de hoje, em que as pedras são inequivocamente mais fortes que as plantas. Isso dizem alguns andamarquinos. A ideia de que as plantas já venceram as pedras traz junto a imagem tão frequentemente destacada entre os andamarquinos e outras populações indígenas de um mundo e de um modo de vida que reclama alternância, rodízios, movimento, em que as posições de vencedores e vencidos podem sofrer inversões radicais de tempos em tempos, como nós sabemos. Das especulações andamarquinas, parece-me instigante, neste momento, principalmente, pensar nas pedras maquete como forma de imaginar o futuro, de visualizar como se poderia transformar aquela paisagem, já que a própria ideia de maquete traz consigo essa imagem, né, de uma ferramenta que auxilia a vislumbrar um projeto, que aponta para o futuro, para algo parcialmente existente, que existirá em sua integralidade no porvir. Contudo, alguns também já pensaram que a ordem temporal que envolve, inevitavelmente, essas pedras poderia ser outra. Quem sabe se as pedras não foram talhadas depois das andenerias já estarem ativas? Quem sabe os próprios antepassados, ao ficarem impressionados com suas edificações, tenham tentado eternizá-las em uma forma menor? Como um pintor que retrata o que vê ao seu redor. Então, essas pedras seriam, talvez, mais pintura do que maquete? Saindo um pouco dessas duas imagens, né, maquete e pintura, eu ainda agregaria, quem sabe, uma tentativa de miniaturização da paisagem agrícola, uma vez que a miniaturização envolve processos muito corriqueiros nos Andes e que investem de poder aquilo que é diminuído. Isso me interessa na medida em que a paisagem agrícola nos fala sobre a proliferação da vida, ou a multiplicação da vida. E me refiro aqui à vitalidade das águas, da terra, das plantas e também das pedras, como um exercício que desloca a primazia da ação humana na transformação do mundo e abre para a composição com uma multiplicidade de seres outros excluídos de formas convencionais de fazer política e fazer ciência. Uma tendência, um esforço que rompe há alguns anos em muitas pesquisas etnográficas. Ainda que provavelmente isso não tenha muita importância entre os próprios andamarquinos, se pensarmos que lá em Andamarca há uma política e uma ciência próprias, vigorosas, vivas e multiplicadoras de vida hoje em dia, ainda. Trato de trazer um pouco dos limites da excepcionalidade humana através de uma nesga da história da paisagem agrícola andamarquina, já que toda essa zona agricultável chama atenção justamente por causa da intervenção humana, sobretudo pelas edificações, e contrasta com outro piso ecológico, que é a puna, caracterizado justamente pela ausência humana. Então, essa agricultura andamarquina ela é uma agricultura de pequena escala, voltada para o consumo de famílias, das famílias agricultoras, e privilegia poucos cultivos, alguns tubérculos, cevada, milhos, etc. Trata-se de uma agricultura trata-se de uma extensão de terras que é só de andenerias. Todas as terras agrícolas são acolhidas, todas as roças são acolhidas nos andenes. Isso é uma informação importante. Não há terrenos que não tenham andenes edificados, terrenos agrícolas. Então, manter... mas essa característica envolve muitíssimo trabalho físico e manual. Máquinas agrícolas sequer caberiam nos estreitos terrenos e o acesso seria impossível sem destruir parte deles. O único arado possível é de tração animal. E mesmo a irrigação é manual, realizada manualmente. É preciso modular o fluxo das águas ao longo dos canais, abrindo e fechando pequenas comportas, ou de forma mais simples ainda, usando pedras e a própria vegetação disponível. Ainda há uma organização que conta com distribuidores de água, que são os prefeitos de água, que têm esse papel de dividir, de distribuir a água. E isso é parte de uma organização ainda chamada de tradicional, uma palavra que marca
a origem justamente dessa organização como algo que não veio com a colonização, né? Mas que é muito anterior a ela. Trata-se de um modo de vida que viabiliza uma certa dieta e continua privilegiando relações com a paisagem ao redor, que transformou terrenos áridos e acidentados sob um clima hostil em roças férteis, e que segue transformando essa paisagem ainda nos dias de hoje. Se os andenes deixarem de ser cultivados, eles já não estariam vivos, eles já não estarão vivos. Um modo de vida que visa a soberania alimentar, e formas autônomas da vida coletiva, e não as relações com o mercado. Um modo de vida ainda muito fundamentado nessa agricultura tradicional, chamada muitas vezes de tradicional, e que de forma alguma é residual, mas ativa e dinâmica. É uma escolha, não a única saída, não o que lhes restou. Essa autonomia que me refiro está relacionada à sua capacidade de autogestão, para guiar as águas, né, sem necessidade de megaprojetos de infraestrutura estatais ou privados, nem produtos químicos para tratar essas águas, sem equipamentos agrícolas contemporâneos ou sementes transgênicas, fertilizantes e adubos da grande indústria do agro. Nesse cenário, plantar e colher é uma forma de travar uma luta política que ressalta o poder de decidir quais substâncias vão compor seus corpos, vão torná-los fortes ou não, e quais viventes continuarão a compor suas paisagens. Do ponto de vista do Estado peruano, cujos slogans privilegiam o avanço, né, o desenvolvimento, Andamarca está localizada numa das regiões mais pobres do Peru, vista como um lugar da escassez, onde o desenvolvimento não chegou ainda, onde não há tecnologias avançadas, justamente por conta dessa agricultura eminentemente manual, e pelas poucas possibilidades de trabalho lucrativo para as gerações mais jovens. Uma região em que, até pouco tempo, estamos falando de até meados da década de 2010, mal havia asfalto recobrindo as estradas e internet Wi-Fi era algo muito distante. Mas, recentemente, surgiu a oportunidade de Andamarca e do Vale do Sondônio, de uma forma geral, finalmente alcançar esse desenvolvimento. Né? Como? Através da patrimonialização da paisagem, ou do seu reconhecimento como paisagem cultural pela Unesco. Aos olhos ocidentais, essa pode ser uma garantia de preservação dessa paisagem, né? Só que aos olhos da maioria dos andamarquinos dos moradores do Vale, perdão, e muito menos aos olhos dos andamarquinos, não, né? E boa parte da resistência a essa proposta entre os 7 povoados surgiu também dos andamarquinos. Para eles, esse é um caminho de fortalecimento do capitalismo e do Estado peruano. Não estamos falando de mineradoras, que sempre estiveram à espreita, né, dos antigos projetos de mineração, desejosos por tragar montanhas e esgotar lagos e rios, vendo Andamarca e região não como um lugar de produção de práticas de conhecimento, mas de extração, né, de extração de conhecimento e de recursos, né, de recursos minerais. Agora, trata-se de uma política pública de Estado que acaba se conectando a uma das expressões mais extrativistas do capitalismo também, que é o turismo. O desejo de turistificação dessa região por parte do Estado peruano é um dos grandes motivadores desse projeto patrimonializador. É certo que uma parcela de andamarquinos tem esperança de que o turismo possa oferecer o que a agricultura não oferece, né? Lucros, dinheiro, sobretudo dinheiro para pagar o estudo de seus filhos. Há quase 2 décadas, um pequeno grupo de comuneiros tem esperança no turismo, e esses comuneiros não estiveram livres de oposições de outros comuneiros e de críticas, né? Mas é para dizer, para mencionar que essa ideia do turismo como uma possibilidade de atividade econômica, ela existe já há pelo menos umas 2 décadas, né? Mas eles não falavam de qualquer turismo, eles não pensam em qualquer turismo, né? Pensavam num turismo muito mais autogestionário, com baixo impacto local.
E não exatamente do turismo que viria junto com o título de paisagem cultural, um título que se fundamenta justamente na perda da autonomia sobre suas terras. Ou melhor, na perda da autonomia agrícola, hidráulico-política. Agrícola, hídrico-política. Pois esse projeto impõe a consulta a conselhos compostos por técnicos e servidores de Estado, acadêmicos, etc., cada vez que os andamarquinos quiserem praticar o conhecimento que praticam há séculos. Uma vez patrimonializada, tal paisagem já não seria mais multiplicadora de vida do ponto de vista dos andamarquinos, pois não seria uma paisagem viva, o que caracteriza e diferencia essa paisagem e os seus andenes, né, de outros lugares do Peru, porque esses são andenes vivos, eles não são preservados, né, eles ainda são capazes de gerar frutos. Do ponto de vista andamarquino, a impossibilidade de autogestão é uma perda de soberania em sentido amplo, e viver de forma tutelada pelo Estado não é somente algo que lhes desagrada, é uma distopia. Como seria possível viver assim? Há alguma possibilidade de futuro diante disso? A interrogação que inquietava muitos em maio e junho do ano passado, de 2023, a última vez que eu estive lá, era como essa agricultura tão engenhosa e autonomista, com seus próprios equipamentos agrícolas e hidráulicos ativos por séculos, com tamanha capacidade autogestionária e zelo para cuidar, né, das águas das suas terras, poderia não saber cuidar disso tudo de uma hora para outra? Como agora, depois de séculos, os andamarquinos teriam que ouvir técnicos do Estado que supostamente lhes ensinariam como cuidar de suas terras, águas e edificações pré-hispânicas, por que deveriam pedir licença a instâncias estatais para fazer uma roça? Porque, além dos apos, da Pachamama, das águas, dos ancestrais, teriam que incluir o Estado em seus pedidos de permisso, né, para plantar. Sabemos que um dos efeitos do capitalismo e das políticas de desenvolvimento do Estado é gerar dependência. Daí a potência e a força ameaçadora dos modos de vida autonomistas, né, como dos povos indígenas e de outros povos originários ou tradicionais, se a gente quiser, né, quilombolas, etc. A partir dessa força, é a partir dessa força que eu gostaria de trazer os andamarquinos nesta fala, como produtores de tecnologia, tentando fazer ressoar aqui o pensamento de Yasnaya Aguilar Gil, linguista indígena Mir, do México, que ressalta a importância das práticas, conhecimentos dos povos tradicionais como armas políticas potentes de recusa ao Estado. Enquanto coletivo que possui soberania tecnológica, os andamarquinos parecem não querer abrir mão precisamente disso. As tecnologias chamadas de tradicionais, chamadas por eles de tradicionais, pré-hispânicas ou ancestrais, marcam sua autonomia frente aos colonizadores e ao próprio Estado peruano. O que chamei aqui provisoriamente de ancestral atual, na falta de uma palavra melhor, é para marcar o quanto essa agricultura é recriada e dinâmica, e emprega o trabalho da terra, das pedras, das plantas, além, obviamente, do trabalho humano, transformando profundamente e colaborativamente a paisagem, né? Com jornadas de apoio mútuo de trabalho, né? De faenas, né? Que é uma forma de tecnologia social em si e que perduram até hoje para a limpeza e manutenção de canais de irrigação e construção de andenes. Essas tecnologias são, como enfatiza a própria Yasnaya Aguilar, tecnologias da diversidade, baseadas na reciprocidade, no desenvolvimento técnico colaborativo, de acesso aberto e livre e contracapitalistas. E essa foto, deixa eu ver, essa foto que a gente tem no cartaz, inclusive, do evento, né, é uma foto de uma faina, de uma grande faina comunitária que teve lá nos primeiros anos em que eu comecei a trabalhar, e em que eu comecei minha pesquisa, e era uma faena realmente assim que envolveu toda a comunidade e tinha ainda esse caráter do trabalho festivo muito forte, né? Então tinha esse senhor que tocava bumbo, sempre tem, né, a bebida, a coca, etc., as pausas, né, para as piadas, para esses momentos de uma outra forma de interação, de sociabilidade.
mas ela se caracterizou muito fortemente como uma das faínas que eu participei, onde essa marca, né, da festividade, dessa mescla, né, do trabalho de transformar algo pesado e algo duro em algo também que tenha um tanto de satisfação nisso, né, de gozo, e que isso também deixa o trabalho um pouco mais leve. Para os andamarquinos, interessa muito mais uma paisagem viva do que uma paisagem preservada, né? A paisagem agrícola ancestral preservada seria uma espécie de fóssil social, ao estilo do que a antropóloga Elizabeth Povinelli propõe ao falar das políticas de reconhecimento do Estado australiano de terras aborígenes, né, que pensavam no território ancestral como um território vivo parado no tempo, né, algo como um animismo inanimado. Lugares vivos possuem a capacidade de se manifestar, não são facilmente apropriáveis pelos humanos, né, em oposição a essas andenerias, as chacras, né, as roças. Os terrenos, que são os terrenos produtivos, digamos assim, existem os lugares virgens na Puna, né, que são os picos das montanhas, as cuevas, né, as grutas, os abismos, etc. Né, lugares em que a vegetação, os minerais, a natureza não são objeto de apropriação dos humanos, né, e que também são lugares vivos, não num sentido utilitário e produtivo, mas porque aí, nesses lugares, justamente, as forças não humanas, elas são muito poderosas, e são poderosas justamente porque elas estão distantes, né, da presença humana. São lugares em que a presença humana não predomina, né, e esses lugares são muito importantes para a própria existência do mundo, né. São espaços que não devem ser extrativizados, né? Extinguir qualquer um desses espaços é extinguir um pouco as suas possibilidades de futuro, as possibilidades de futuro andamarquinas. Como diz a minha colega antropóloga Maria Isabel Ramírez, antropóloga mexicana, né, que tem tecido várias reflexões interessantes sobre o futuro, as possibilidades de futuro, o futuro também é plural e muda de posição espaço-temporal. Bom, voltando aqui à pergunta inicial e já me direcionando para finalizar, né, o que a gente pode pensar com os andamarquinos e a conexão dessas pedras maquete, né, com o presente. A partir da escrita nas pedras, vemos que, independentemente das pedras maquete terem sido de fato concebidas como maquetes, antes dos andenes, ou mesmo que tenham sido feitas depois deles, o que é inegável é que os espaços agrícolas foram privilegiados. Não foram as figuras humanas, nem de animais ou outros viventes. Ou seja, as plantas cultivadas estavam no centro da preocupação dos andamarquinos naquele tempo, a ponto de tentarem eternizá-las nas pedras. A paisagem em si, modelada por quantidades de faenas, ano após ano, também modelada em pedras, com sulcos e profundidades distintas, são convertidas numa espécie de sistema de percepção ativa, né? Um modo de ver específico, como sugere a dona Haraway, né? Que dá a ver outras imagens que os olhos orgânicos talvez não aprendessem, não fosse através desse suporte, numa relação complementar, uma reforçando a outra. O potencial das pedras como mediadoras da visão mostra não apenas a insistência radical dos antigos andamarquinos de pensarem, de imaginarem aquela paisagem, mas também do seu desejo criativo, de suas práticas de conhecimento transformadoras do espaço ao redor e de si, e transformadoras da sua própria visão, né? Uma visão transformada numa forma de pegar, agarrar, manipular, talvez, grandes porções da paisagem agrícola, né? Uma materialização da visão que, petrificada, torna-se perene, longeva, né? Através da ação das plantas que tinham essa capacidade de enfraquecer as pedras. Nesse sentido, as pedras maquete seriam uma ação das plantas que se eterniza, de certa forma, algo que nos fala inevitavelmente do futuro, que projeta o futuro.
Um dos grandes problemas do desenvolvimento proposto pelo Estado é que ele não garante o futuro andamarquino, mas o coloca em risco, ao passo que o futuro andamarquino já foi garantido pelos antepassados pré-hispânicos e pela continuidade de seu modo de vida até hoje. Nesse cenário, a perda da soberania tecnológica parece implicar o desmantelamento do futuro. Obrigada. Obrigado, Indira, por sua apresentação e por cambiar seu nome na apresentação. Agora, Eduardo Natalino dos Santos nos vai falar sobre conquistar e dominar as histórias indígenas dos Andes centrais. Olá, boa tarde. Muito obrigado a presença de vocês. É muito bom, vejo ex-alunos aqui, alunos, estudantes, colegas, aqui junto com a Indira já de outras ocasiões, o Guilherme de novas ocasiões que se avizinham aí. Bom, eu vou então tratar de um tema relacionado à história andina, mais recuado no tempo do que fizeram, né, o Guilherme e a Indira, basicamente como indígenas quechuas cristãos, já no século XVI, final do século XVI, começo do século XVII, atribuem ações de conquista e domínio, especialmente relacionadas aos incas, nós vamos ver aqui. Ou seja, como que já no século XVI, né, final do século XVI e começo do século XVII, particularmente dois autores indígenas, um mais famoso, né, o Guamapama de Ayala, o outro menos famoso, Santa Cruz Pachacuti e Yamqui Salcamaigua, como é que eles caracterizam, de alguma maneira, aquilo que eu estou chamando aqui do uso e produção do poder no mundo andino, especialmente entre os incas, né? Então, depois de muitos anos dedicado, né, que eu dediquei para os estudos das histórias e cosmologias indígenas da Mesoamérica e dos Andes, especialmente eu me dediquei a concepções de tempo, espaço, passado, agentes, eu comecei recentemente, então, a me dedicar mais a uma nova frente de pesquisa, que também é direcionada à Mesoamérica e aos Andes centrais, mas que possui como objetivo geral analisar fontes históricas indígenas pré-hispânicas e coloniais, para compreender práticas e concepções indígenas relacionadas aos atos de conquistar e comandar, e aos processos, portanto, de produção e utilização do poder durante o período pré-hispânico e colonial inicial. São, portanto, análises mais de um universo político, né? E eu percebi, adentrando a esse tema, portanto, aí do uso e produção do poder político, que nós temos estudos muito interessantes nessa área dos estudos no mundo andino pré-hispânico e colonial. Especialmente eu cito aqui os estudos do Luiz Milhones e da Maria Hostivorovsky, de um lado, do John Murra e do Luiz Guilherme Lumbreiras, de outro. Eles têm se dedicado, né, são bastante exemplares e famosos esses estudos. Mas a gente pode dizer que, de alguma maneira, os dois primeiros, né, o Luiz Milhones e a Hostivorovsky, que eu estou trazendo apenas como exemplos, não é um levantamento exaustivo aqui, né? Eles procuram explicar esses atos de conquista e poder, especialmente o exercício do poder político, a partir de uma base mítico-religiosa, né, do exercício do poder político. A ideia de que, portanto, há, né, nos antigos cacicados andinos, uma base mítico-religiosa, de que os sacerdotes, né, nos centros cerimoniais são aqueles que possuem o poder delegado dos deuses, e que depois isso, em tempos mais recentes, dos incas e uares, vai sendo transmitido por uma base, por um exercício mais civil de um poder, né, onde os guerreiros e senhores tomam conta, né, a religião fica num segundo plano, uma espécie de poder mais não delegado, portanto, mas um poder mais de fato da coerção, da formação de grandes vilas e cidades e contingentes de guerreiros, né, isso em tempos mais uares e incas. E no caso dos estudos do John Murra e do Luiz Guilherme Lumbreiras, eles se preocupam bastante em explicitar quais seriam as bases materiais desse exercício de poder, né? O acúmulo de recursos, de riquezas por parte dessas capitais hegemônicas no mundo andino, né? Já desde períodos pré-incaicos, mas chegando até aos incas.
Mas então, de alguma maneira, tanto o John Murra como o Luiz Milhones ou a Maria Rostivorovsky e o Luiz Guilherme Lumbreiras, eles de algum modo se preocupam bastante em explicitar as bases desse poder. A partir do que, no mundo andino, existe autoridade, existe governo, né? A partir das conquistas, ok, mas a partir desse momento que as conquistas estão efetivadas, o que há, né, no exercício do poder aí, quais são suas bases? E a gente tem também muitos estudos que se preocupam com as representações simbólicas desse poder, né, nas fontes indígenas. Como é que o poder se expressa, se representa simbolicamente? O que eu procurei fazer nesses estudos é deslocar um pouco o foco da atenção. Então, eu desloquei o foco de atenção das supostas bases, né, das formas de transmissão ou representações do poder político em direção aos atos correlacionados à sua produção e exercício. As pesquisas que estou realizando, portanto, elas recaem muito mais sobre atos concretos e particulares de conquista e de exercício do domínio, do mando político, né? Recai mais sobre os verbos, para dizer de uma maneira sintética, do que sobre os substantivos, né? Relacionados a essa ameaça tácita, que é uma definição mínima de poder aí do Foucault, né? O poder é uma ameaça tácita, que mais se exerce do que se transmite. Ou seja, o poder é alguma coisa que a gente trata, né, como se fosse uma moeda corrente, que todas as sociedades, civilizações entendem a mesma coisa por isso, e isso não é verdade, de algum modo, né? Então aqui, mais do que partir de uma concepção, talvez do velho mundo de poder, me preocupa aqui entender a partir de que atos se produz e se exerce o poder, né? Atos de conquista, portanto, e de domínio, né, de mando político aí. E como parte dessa pesquisa, hoje a gente vai fazer uma coisa muito pontual. Então, esse é um pouco um objetivo mais amplo da minha pesquisa atual, e ela envolve Mesoamérica e Andes, mas hoje nós iremos analisar como esses atos pré-incaicos e incaicos, sobretudo, de conquistar e dominar, que são formas de adquirir e exercer o poder, como é que eles são descritos por dois indígenas quechuas cristãos, do início, como eu falei, do período colonial, que são, então, aí o Juan de Santa Cruz Pachacuti e o Felipe Gomampoma de Ayala. Eu não vou apresentar essas obras, né, de maneira alongada. Ontem a gente teve aqui a exposição da Mariana, que já falou um pouco do Gomampoma de Ayala, ele é bastante conhecido. O Juan Santa Cruz é menos conhecido, né? O escrito dele, o texto dele, finalizado aí por volta de 1613, se chama Relación de Antiguidades deste Reino del Perú, né? É um texto predominantemente escrito em espanhol, mas tem abundantes termos e trechos em quechua. E o Juan de Santa Cruz Pachacuti, ele era um falante nativo de quechua, né? E ele teria sido curaca. A gente conhece muito pouco da vida dele, é basicamente a partir do que ele diz, né, de si próprio no escrito. Essa daqui é uma imagem, é predominantemente um texto alfabético, ele tem ali 2 ou 3 ilustrações. Essa daqui é uma das mais famosas, uma espécie de esquema cosmológico aí. Ele teria sido um curaca de graduação média na província aí de Canas e Cantes, lá na região mais sul, né, na região do Colassuyo, aí, onde seus pais e ancestrais teriam sido caciques principais. A sua relação, né, ela se centra na história dos Incas, né, é o foco principal dele, que são apresentados como cristianizadores pré-hispânicos. Tem toda uma teoria que ele constrói que os Incas teriam herdado um bastão de mando de Tonapa ou Tarapacá, que é uma espécie do apóstolo Santo Tomé, que também teve por aqui em tempos pré-hispânicos, e que os Incas, então, seriam uma espécie de evangelizadores pré-hispânicos. E isso tudo teria acontecido em detrimento, né, essa atuação dos Incas, em detrimento aí da reverência às huacas e deuses locais, né? Os Incas teriam difundido o culto de Viracocha, que seria uma espécie já de prenúncio do deus cristão. Tem toda, portanto, uma conjugação muito complexa aqui entre o pensamento quechua andino e o pensamento cristão, nesse autor que é um cristão quechua. E o Gomampoma faz alguma coisa muito parecida, né? Só que de maneira muito mais extensa, na sua famosa obra aí, a Nueva Corónica y Buen Gobierno, que aí também é um texto predominantemente em espanhol, com trechos e termos em quechua também, finalizado mais ou menos na mesma época, né? O Gomampoma era natural da região de Huamanga e descendente também de elites locais aí. E ele constrói um argumento ao mesmo tempo semelhante ao do Juan de Santa Cruz Pachacuti em relação ao passado pré-hispânico. Ele diz
que justamente ao contrário, não foram os incas que eliminaram, supostamente, combateram as idolatrias pré-hispânicas, mas foram os incas que introduziram a idolatria pré-hispânica no mundo andino. Eles estão um pouco em lados opostos, mas de uma mesma equação, né, de que nos tempos pré-incaicos não teria havido idolatria nas idades anteriores, mas que os incas, especialmente a partir da Mamahuaco, teriam introduzido a idolatria. Ele coloca a culpa toda na mulher, na Mamahuaco. Enfim, como a gente pode perceber por essa breve apresentação, são autores bastante cristãos. São autores que, portanto, estão repensando esse passado incaico e pré-incaico a partir de um pensamento cristão, né? No entanto, as suas narrativas são bastante ricas em termos de informações desse mundo pré-hispânico. Elas, de alguma maneira, apesar, então, desse ponto de vista semi-cristão, né, ou híbrido, digamos assim, elas trazem muitas informações que se coadunam com outras narrativas mais indígenas, como o manuscrito de Orotiri, com trabalhos antropológicos, com toda uma série de outras fontes de informação que, portanto, nos mostram uma carga nesses escritos aqui, de informações muito específicas do modo de pensar andino, do modo de estar no mundo andino, da maneira como eles concebem tempo, espaço, passado, e da maneira como eles concebem o poder, portanto, da maneira como eles concebem também o exercício do poder. Então, na leitura dessas duas obras, especialmente quando eles falam do exercício do poder político, pré-incaico ou incaico, o pré-incaico são as primeiras idades, né? O Arihuna, o Ariviracocha-Runa, até chegar à época dos Incas. Os dois autores tratam dessas idades do período incaico. Eu percebi, isso está em andamento ainda, não é um levantamento completo, né? Que predominam 4 feixes de ações que estão presentes de modo muito abundante nos dois escritos. Esses 4 feixes ou feixes de ações estão aí descritos. O primeiro deles nos é bastante familiar ou muito esperado quando a gente quer analisar supostamente como se produz e exerce o poder político, que é guerrear, conquistar por armas ou simplesmente reunir e apresentar os guerreiros. Às vezes a guerra em si não é necessária, a conquista em si não é necessária, mas você simplesmente reunir um conjunto de guerreiros e se dirigir a uma certa região já é o suficiente para conquistá-la. Essas figuras também que adquirem poder político no mundo andino e o exercem, elas são caracterizadas, esse é o segundo feixe de questões aqui, por interferir nos conflitos locais, fazer justiça e negociar o domínio com as elites, com os curacas e caciques locais, o que também é bastante, vamos dizer assim, esperado, né? E isso é bastante analisado também por esses autores que eu mencionei antes, né? O John Murra, a Rostivorovski, o Luiz Milhones, o Lumbreiras. No entanto, os eixos 3 e 4, que estão muito presentes nesses escritos, essas ações, elas estão também, então, de maneira muito abundante presentes nesses escritos, não são muito analisados por esses estudos clássicos do poder, especialmente o 4. O 3 ainda, ele entra um pouco nesses estudos, que é a prática, né, de festejar, de presentear, portanto, de praticar, de algum modo, a reciprocidade que essas figuras de poder no mundo andino também realizam com bastante frequência, incas ou em épocas anteriores aos incas. No entanto, esse quarto eixo que eu queria destacar, então, ele é bastante deixado de lado, né, quando a gente tem esses estudos clássicos sobre o poder político no mundo andino, pré-incaico, incaico. E são bastante, né, são trechos abundantes, assim, alguns aqui, eu não vou, mas estão muito presentes relações, né, ou relatos ali do Santa Cruz Pachacuti, do Goma Poma de Ayala, na qual os incas, ou figuras políticas pré-incaicas também, eles se relacionam de modo bastante horizontal com os huacas. E trechos em que esses incas ou outras personagens se metamorfoseiam em outras espécies. Isso é bastante, talvez, estranho num quadro clássico de explicação de como funciona o poder político no mundo andino. Então, enfim, eu tenho uma tabela grande aqui ainda, né? Um pouco, não vou aborrecê-los como eu falei, mas eu vou mencionar 2 ou 3 episódios aqui, especialmente, né, relacionados aos eixos 3 e 4. Aos eixos 1 e 2,
eu acho que é mais ou menos tranquilo, são as descrições das guerras, conquistas, essas reuniões de exércitos. Depois os incas, né, aí especialmente no caso dos incas, que é dado mais atenção, a maneira como eles interferem nos conflitos locais, fazem justiça, negociam também o domínio. Não é sempre um domínio que ele é posposto à guerra e ao conflito, às vezes esse domínio também já é negociado com antecipação. Mas eu queria trazer alguns exemplos, especialmente do eixo 3 e do eixo 4. Né? O eixo 3 ele é bastante abundante, ele está então no Santa Cruz Pachacuti, no Golmampama de Ayala, e essas festas elas são bastante sistemáticas e recorrentes. E aí então eu quero trazer apenas o exemplo aqui de quando Santa Cruz Pachacuti fala da época do Yupanqui, de um dos incas, de um dos principais incas, né, que teria ficado sabendo ao dar uma grande festa e convidar vários caciques de várias regiões do Peru, que corria, né, a boca miúda um pouco a fofoca de que o Topo Yupanqui não era um bom festejador, era muito mesquinho, muquirana e etc. E isso seria uma grande ofensa, na verdade. E que então ele manda fazer, né, o Topa Yupanqui, ele manda fazer copos, taças, queros e pratos muito grandes para servir a esses caciques locais, e ele serve esses convidados 3 vezes por dia e não permite que eles vão fazer xixi ou mijar, né, para mostrar sim que ele era generoso e que isso era uma fofoca maledicente, etc. Mas enfim, há uma série, portanto, de relatos aí tremeados com essas guerras, conquistas, com a justiça que esses governadores fazem, que diz respeito então às festas. E onde eu quero colocar mais atenção é nesse eixo 4 aí, que se relaciona, portanto, a uma gama de atos muito pouco abordadas, então, por essa literatura clássica sobre o poder no mundo incaico, que é essa relação dos incas, né, que além de serem descritos aí como grandes senhores, os principais e originários, né, os pacarinas, capoapos de suas linhagens, mas vai também aparecer informações como no Golmampama de Ayala, dizendo, isso até em tempos pré-incaicos, na idade dos conflitos, em Aucarruna, dizendo que os guerreiros se transformavam em falcões, tigres, serpentes durante as batalhas, e que daí vinham seus nomes, né, a ideia de metamorfose em outros seres. Há um relato também de que os incas teriam convocado Huacas para Cusco para lhes honrar e festejar, mas que isso, na verdade, era uma armadilha para esses Huacas, e que esse governante incaico, que foi o Maita Capac, ele teria matado, sacrificado, oferendado essas Huacas para inaugurar um novo edifício, convida os ou as Huacas para uma festa em Cusco, mas os mata para inaugurar um outro edifício. Há o episódio famoso também, né, da guerra dos Incas com os Chancas, onde os antepassados petrificados voltam à vida, então são seres humanos que se transformam em pedra, que novamente se transformam em seres humanos. Há Incas que se tornavam de outras etnias. O 8º Inca Viracocha quis queimar todas as demais Huacas, respeitou só as grandonas, né, digamos assim, aquelas que ele não podia vencer ou coisa do tipo, né? O Pachacuti Inca também destrói várias Huacas, né, encontra com elas, guerreia com elas, as destrói. Então, enfim, para não estourar aqui no tempo, há uma série de eventos muito interessantes para a gente pensar o que são esses governantes, especialmente no caso incaico aí. Como é que, portanto, eles adquirem, acumulam e exercem o seu poder político, digamos assim. Tudo isso, então, esses atos políticos, eles têm sido explicados, então, como eu mencionei com vocês, com base nessas explicações aí mítico ou a análise da base material que daria poder a esses governantes no mundo andino. Mas então, seja para a iniciativa mítico-religiosa que eu estou chamando, ou ela se preocupa em estabelecer a base material,
os Incas e seus antecessores, eles partilhariam um regime sociocósmico de tipo sacrificial estatal. O que é isso em pouquíssimas palavras? Isso é basicamente a ideia de que os povos andinos ou os incas, assim talvez como os gregos, egípcios e outras coisas, povos do Velho Mundo, digamos assim, eles possuiriam uma separação essencial e hierárquica entre o Aka, deuses no topo de uma hierarquia, humanos em meio e abaixo os outros entes, né, os animais, vegetais e minerais. E que justamente os sacerdotes, eles seriam os intermediários que praticariam, então, essas oferendas cerimoniais para agradecer especialmente a esses entes superiores, que seriam os deuses ou Akas. É um modelo clássico que a antropologia, especialmente a antropologia sul-americana, vem descrevendo como um regime de tipo sacrificial estatal. E atribuindo também, né, sempre esse regime, esse modo de pensar o mundo à Mesoamérica e aos Andes centrais. E que no restante da América indígena nós teríamos a vigência de um outro regime sociocósmico que eu vou falar daqui a pouquinho. Obrigado. Então, o que acontece aqui? Com esse modelo sociocósmico, em geral, apenas os 3 primeiros feixes de ações são contemplados e pouco ou nada se diz sobre o último, que é essa maneira dos incas e outros governantes aí se relacionarem de modo bastante horizontal com as huacas ou mesmo se metamorfosearem em outros seres. Então, a minha pergunta, e aqui eu vou encaminhando já para a conclusão, que no fundo ainda é uma hipótese de pesquisa que eu estou querendo desenvolver mais, que eu estou querendo avançar. Quero analisar também o manuscrito de Orotiri, quero analisar também o texto lá do Tito Kuci Yupanqui. Mas a minha pergunta é, o que ocorre se pensarmos esses mesmos feixes de ações, especialmente esse terceiro e esse quarto das festas e das metamorfoses aqui, da relação horizontal com os huacas, a partir de uma ideia, ou a partir da ideia de que os povos indígenas dos Andes centrais possuíam um regime sociocósmico idêntico ou muito semelhante ao dos povos indígenas da Amazônia, que tem sido debatido ou caracterizado na antropologia sul-americana caracterizado como um regime animista ou de tipo xamânico, né? Cito aí o Descolar e o Viveiros de Castro como 2 desse contraponto amazônico aos Andes, né? E, claro, de maneira muito breve aqui, 2 características desse regime sociocósmico, chamado de xamanismo ou animismo, ao contrário daquilo que a gente viu para o tipo sacrificial, sacerdotal, é a contiguidade, uma contiguidade menos hierárquica e que depende um pouco da situação entre pessoas sobre-humanas, que seriam os ou as huacas, pessoas humanas e pessoas não humanas, que são os animais, vegetais e minerais. Ou seja, todo mundo é gente, todo mundo tem alma, pensamento, e esses seres estão colocados numa cadeia mais horizontal e contígua. E o que você é depende um pouco da situação num certo momento. Bom, isso é xamanismo e animismo em 45 segundos, né? E uma segunda característica, só para fazer o contraste com o regime sacrificial sacerdotal, é que os xamãs eles seriam mais agentes diplomatas, né? E os guerreiros também seriam encarregados pelas relações entre essas espécies de seres, por essa diplomacia sociocósmica, muito mais do que por oferendas apenas para agradecer às grandes huacas, para fazer reverência a elas. Eles seriam esses diplomatas e mensageiros aí. Como a Marcela ontem, de alguma maneira, para quem estava aqui ontem. Então, o que ocorre aí? Ocorrem pelo menos 4 coisas, que são essas que estão aí na minha última imagem, que eu vou deixar um pouco aqui como temas para a gente debater, não vou adentrar em todas elas, mas a primeira delas é essa ressignificação de muitos aspectos do guerrear, né, desses 3 primeiros feixes de ações relacionadas ao poder: o guerrear e o conquistar, o interferir nos conflitos locais, o festejar e o presentear. Tudo isso pode ser repensado, ressignificado, se eu penso numa cadeia de seres muito mais horizontal, né, e no qual esses huacas e não humanos estão em relação aí. Mas especialmente o que ocorre é a integração daquele 4º feixe de ações que tinha ficado de fora. Ou seja, que explicaria, portanto, ajudaria a gente a entender porque, ao mesmo tempo que os incas guerreiam conquista,
né, senhores e caciques locais, eles também se relacionam e fazem inclusive guerras e matam esses huacas ou essas huacas. E porque ele também, né, esses incas teriam esses poderes ou essas capacidades. Isso daria, portanto, uma compreensão, penso eu também, há uma série aqui de decorrências, né? A primeira é um pouco uma decorrência mais imediata. A segunda, terceira e quarta são decorrências um pouco mais futuras, digamos assim, ou repercussões disso. Uma compreensão razoável, né, do modo como os incas e povos andinos classificaram e se relacionaram com os invasores espanhóis. Por que aqui, de maneira muito breve? Porque nós sabemos que esses espanhóis vão ser classificados muitas vezes como Wiracochas, como Huacas pelo mundo andino. E o que isso quer dizer? Né? Os incas são Huacas, eles também são Huacas, Wiracochas. Tem toda uma outra categorização aqui, maneira de pensar a distribuição desses seres potentes que são os Huacas aí. E, por fim, quer dizer, isso pode contribuir também para uma nova forma da gente compreender as relações entre Andes e Amazônia, né, que tem sido ainda, apesar dos avanços, estudados de maneira bastante separadas. Comentava aqui com a Indira que é mais fácil a gente ter estudos, por vezes, de antropologia, que comparem a Amazônia com a Oceania, né, comparem os Andes com a Mesoamérica e, eventualmente, com o Egito, do que ter estudos que comparem Andes e Amazônica, porque é como se a Amazônia está no regime não estatal do xamã e os Andes estão no regime aqui dos sacerdotes e do Estado. Só que ao fazer isso, isso tem uma repercussão no debate antropológico, ou eu espero que tenha uma repercussão no debate antropológico feito aqui. Por quê? Porque os próprios antropólogos que caracterizam esse regime xamânico, né, me refiro aqui especialmente ao Eduardo Viveiros de Castro, eles usam a região andina como contramodelo. Eles não partilham dessa opinião. Eu estou fazendo uma apropriação indevida aqui, digamos assim, das propostas do Viveiros de Castro, porque eu estou me apropriando apenas de uma parte dela. Eu estou me apropriando daquilo que ele diz em relação à Amazônia, e ele diz, olha, isso é assim na Amazônia e nos Andes é diferente. E eu estou dizendo que nos Andes é parecido, é muito mais parecido com a Amazônia do que a gente imagina. É claro que o Viveiros de Castro e outros antropólogos que se dedicam à Amazônia não têm obrigação de conhecer o mundo andino. Eles têm uma visão mais esquemática do que é esse mundo andino, a partir dos estudos, né? E aí eles compraram um pouco essa ideia de que os Andes é o regime sacerdotal, sacrificial, e usam os Andes, então, como contramodelo em suas explicações. Então, a minha pergunta final é se além de... né, já foi aventado a ideia de um xamanismo mais horizontal, de um xamanismo mais vertical, né? Há estudos sobre isso. Né, o Stephen Hugh Jones é um dos autores que propôs isso, a ideia de que tem xamanismo em sociedades mais horizontais, mas também tem um xamanismo mais vertical. Mas eu queria ir um pouco além aqui e pensar se a gente pode propor, né, e como funcionaria a ideia de pensar um xamanismo estatal, de estados que funcionam a partir de uma lógica mais xamânica do que sacrificial sacerdotal. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora temos unos 5 o 10 minutos para preguntas. Podemos recoger si alguien tiene alguna. Sí. No sé si llevar el micro. Ou tem outro, pode outro. Ribeiro vai dar um apoio para a gente. Está desligado. Certo. Ele vai ajudar você aí, ó. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Agora eu consigo ver. Primeiro, eu gostaria de agradecer a exposição enriquecedora de todos vocês. E a minha primeira questão é para o professor Eduardo, principalmente sobre a literatura. Como foi a produção? Porque me questionei muito enquanto o senhor falava sobre ser escrito em espanhol e ainda assim com algumas palavras em quechua. Para quem foi escrito? Você trouxe essa questão de ser uma tentativa de revisitar a história por uma perspectiva cristã, mas ainda assim feito por indígenas. Então, me questiono muito
para quem foi escrito, com qual objetivo. Eu sei que não é o objetivo principal da sua pesquisa, mas me questionei bastante. E sobre para o professor, eu até anotei que ela é um pouco mais longa. Só um segundo. Para o professor, a minha questão aqui. Você trouxe toda a questão do monte que você trouxe como uma pirâmide pré-hispânica mutilada. Eu achei bem interessante essa escolha de palavras. E você trouxe no final da sua fala, nos levando a pensar em uma perspectiva para além do humano, como a natureza, não como um objeto. Mesmo que você tenha utilizado a nomenclatura como objeto, você trouxe uma tentativa de ver para além de um objeto histórico, assim como um pertencente, quem forma também os historiadores, os atores históricos, no caso. E eu gostaria de saber se, dentro da sua tese de doutorado, você trabalha um pouco sobre a perspectiva de trazer dessa abertura historiográfica, né? E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre essa nova vertente que tem surgido da história para além do humano, com a Eva Domanska, com o Dominique Lacapra, para estudar as perspectivas indígenas aqui no Brasil. Foi um gancho que me puxou na minha mente quando você falou do para além do natural, que a gente chama comumente de natural, como é o cume que você trouxe. Eu queria saber se você tem alguma questão, eu sei que não é abordado diretamente na sua tese, mas que é algo que me levou a pensar nessa perspectiva para além do humano. É isso. Você? Muito obrigada, gente. Boa tarde. Parabéns, obrigada por as exposições. Espanhol ou português? É para Eduardo. Tanto faz? Se me dá a escolher, eu escolho espanhol ou português. Así, son varias cosas, ¿no? Para estudiar el manuscrito de Huarochirí, que es muy interesante, primero tenemos que salir de esa idea, primero que vamos a encontrar un panteón así súper ordenado como el griego o el romano, o inclusive en la mitología china, ¿no? Que se encuentra en la mitología india, que se encuentra como muy bien clasificados los dioses y todo, porque en realidad son historias de ida y vuelta y historias circulares y historias de metamorfosis así bien complejas, pero que a la vez esclarecen varias de las cosas que propones en la pesquisa, que es justamente tener otra mirada a partir de la antropología, ¿no? De la historia, de las diferentes ciencias. Y un aspecto importante, son comentarios que me van a llevar a la pregunta. Un aspecto importante también es que de repente no muchos aquí lo saben, o tal vez sí, las formas de hacer rituales, el chamanismo y las formas de transformarse o de metamorfosearse en huacas cambian en cada una de las culturas preincaicas. Es decir, que no podemos decir que en todas las culturas preincaicas o los pueblos originarios antes de los incas se hacía determinada metamorfosis, se adoraba determinado dios, determinada huaca o determinado ritual. Hay una variación enorme entre el norte de Chile, Perú, Bolivia, el norte de Argentina, sur de Ecuador, sur de Colombia, ¿no? O sea, imagínense, ni siquiera hablo solo de Perú, que es lo que yo conozco, soy peruano. En realidad, ya los últimos historiadores posteriores a María Rostorowski, a Luis Millones, a Umbreras, vienen un poco entrando en esa idea de que no generalicemos, de evitar esa generalización, que yo sé que a veces nos ayuda a tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de ordenar el panteón, pero en realidad es súper complejo y nos invita a dividirlo, infelizmente, ¿no? A dividirlo, a pensar que los huancas lo hacían de un modo, los chancas lo hacían de otro modo, a relacionar el relato de Santa Cruz del lugar del que él relata, ¿no? Que probablemente es el lugar del que él conoce los ritos. Ya Huamán Poma viaja bastante porque es asistente de un extirpador de idolatrías, ¿no? Entonces Huamán Poma viaja bastante y tal vez conoce diferentes realidades dentro del mismo Perú o el virreinato del Perú, que en ese momento incluía Bolivia, norte de Chile. Hay también en el manuscrito de Huarochirí esta mención a que lo que ellos acreditaban probablemente otros lugares lo veían o acreditaban en eso de otra manera. Es bien complejo, ¿no? A pesar de que queramos darle otra mirada.
Y bueno, eso para llevarme a la pregunta, si esta metamorfosis de las huacas, o del ser humano a huaca y de la huaca a ser humano, de la que hablaste, que me pareció súper interesante, tiene a ver con el movimiento Takkyon-Koi, que aparece entre 1560 y 1575, más o menos, si no me equivoco en las fechas, como la primera rebelión no violenta en la que los indígenas decidieron introducir las huacas en sus cuerpos. Me imagino que lo conocen el movimiento, si no, bueno, hay un poco de pesquisas al respecto, no mucho. ¿Tiene que ver con esto o ya no tiene que ver? ¿Es otra situación que los lleva a introducir la huaca dentro de sus cuerpos? No sé si nos podrías hablar un poquito al respecto. Gracias. Yo quiero referirme a la fotografía de la estatua, porque no sé si la estatua del Duque de Caxias es parecida a esa de ahí, ¿no? En todo caso, si usted viaja a Santiago de Chile, usted va a ver muchas estatuas muy similares. Una de esas, que se llama Plaza Italia, el ejército de Chile tuvo que retirarla porque, a pesar de ser un militar victorioso baquedano, él hizo su adiestramiento matando a los pueblos indígenas del sur de Chile, ¿no? Entonces, que la historia de Chile cínicamente llama de pacificación de la Araucanía. Entonces, por eso el ejército de Chile quedó con vergüenza y tuvo que retirar la estatua de ese militar. Entonces, continuando, la integración de los pueblos del Pacífico, ¿no es cierto?, de Sudamérica, del Pacífico, es demasiado compleja, ¿no? Por eso chileno queda fuera de todo eso de ahí. Es muy complicado para Allende. Una última pregunta, Rosana, que si puede ser brevemente, porque estamos un poco mal de tiempo. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Yo quería preguntarle primero a Gustavo, es decir, ¿cómo han utilizado, cómo utilizan los pueblos que tú estás analizando en el Cauca, en toda la región del Cauca, los documentos históricos, antiguos, coloniales, en el presente, ¿no? Esto me interesa muchísimo porque en el caso de Bolivia han utilizado todos los títulos, incluso de composición de tierras, para la propia Asamblea Constituyente y para la forma de representación que tenían en la Asamblea Constituyente. Entonces, me parece fascinante esa relación y uso de los documentos históricos. La segunda pregunta para Indira, no sé si tú has podido ver también historias de seres en todo ese paisaje que analizas. Pienso, digamos, en antropomorfosis, en aventuras de héroes o seres mitológicos que atraviesan esos espacios, ¿o no? Y finalmente, la tercera pregunta, sobre justamente las huacas y los seres sagrados, si realmente hay o no hay un listado también jerárquico en todo ese panteón. Los yatiris en Bolivia, cuando hacen cualquier libación, empiezan a listar una serie de huacas y una serie de seres sagrados, pero lo hacen en un orden. Es un listado jerárquico absolutamente que tienen que poner en un orden jerárquico, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión al respecto. Gracias. Me decían que había otra pregunta por aquí que no había visto, perdón. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não, já. Perdão. Minha pergunta é para o Guilherme. A gente sabe muito bem das documentações que existe com os andinos, as questões fugiu os nomes, o nome agora, das cordas, né, com os nós que eles deixaram para a gente. Isso, obrigada, Quipos. As questões no México ali e tudo mais.
Mas, né, indo para a questão da Colômbia e do Peru, qual foi o tipo de documentação que você acabou lidando na sua pesquisa? Porque você comentou que era uma coisa recente, né, essa documentação, que eles manusearam essa documentação, essa academia. Então, me deu a curiosidade de saber como que era tanto os documentos presentes, quanto talvez o idioma, como que estava o tratamento dessa documentação, se possivelmente não foi manuseada antes, e eles estavam mexendo com essa documentação agora. Obrigada. Pode ser. Obrigado pelas perguntas. Tem bastante coisa, eu vou tentar ser breve, né? Acho que a gente não tem muito tempo, não, né? Tá. Bom, sobre a pergunta em relação aos... O que me interessa muito, né? O último capítulo da minha tese de doutorado chama-se A Historicidade dos Não Humanos, porque foi algo que, pesquisando essa documentação e a articulação política desses documentos no presente, essas coisas são colocadas a todo momento. E é muito para o Estado, né, ou mesmo para a historiografia, para a academia mais tradicional, considerar isso ou levar isso a sério, né? Isso vem entendido como mitologia apenas, e isso acaba desvalorizando o conteúdo histórico e o conteúdo ontológico, talvez, dessas formas, né? Eu diria que é difícil, porque na historiografia isso é muito novo, né? Mas, como o Eduardo comentou, isso é algo que na antropologia já vem sendo discutido com um pouco mais de força, com seus problemas também. A gente consegue analisar isso, o que cabe e o que não cabe, né? Mas eu citaria, assim, uma referência importante, que é um livro dos anos 2000, chamado Time and Memory in Indigenous Amazônia, organizado pelo professor Carlos Fausto, junto com o Michael Hickenberger. E eles têm, enfim, uma série de referências interessantes nesse livro, mas na introdução, acho que eles fazem uma comparação muito interessante. Eles vão falar assim, qual que é a diferença da nova etnografia amazônica, que seria essa, levada a cabo pelo Verde de Castro, Tânia Stolz e Lee, uma nova história indígena. Tem muito valor nas duas coisas. A diferença está no conceito de agência. Quer dizer, a antropologia, especialmente essa antropologia, que o conceito antropocêntrico de agência é muito limitado para a compreensão desses universos. Mas o conceito de agência enquanto sinônimo de agência humana é muito caro para a historiografia, de modo que é bem difícil e ainda a gente encontra muita resistência quando a gente tenta, de alguma maneira, abrir um pouco essas coisas, né? O trabalho da Eva Domanska, e tem algumas coisas sendo feitas, né? Mas é algo bastante recente, mas eu indicaria essa leitura do Carlos Fausto, acho que tem algumas indicações muito importantes ali, né? Em relação, eu já vou responder tudo, que aí eu passo, tá? Em relação à questão da documentação, e aí acho que eu já respondo um pouco as duas questões, né? Os MISAC, então, fizeram esse comitê, e alguns foram para o Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, né, buscar a documentação. E qual é o interesse principal nisso? É o seguinte, tanto a historiografia acadêmica colombiana, quanto o Estado colombiano, até a década de 80, mais ou menos, afirmava que os MISAC não seriam originários desse lugar, de Guambia, que eles teriam sido, pelo contrário, enviados até ali enquanto Yanaconas, né, essa categoria aí do mundo andino, né, que foi mal traduzida também como escravos, mas não é exatamente isso. Então, eles teriam naturais de alguma região do Equador e que teriam sido enviados para essa região da Colômbia como mão de obra, né, e que isso mostraria, portanto, que eles não eram originários de Guambia. E eles sempre disseram, não, aliás, isso aparece muito nesses documentos produzidos por eles, que é essa questão, somos daqui, somos daqui. E aí o interesse principal em buscar essa documentação é justamente tentar captar essa história, né? Então, por exemplo, eles citam vários e vários cronistas, mas o César de León tem uma centralidade muito importante, porque ele passa nessa região, no século XVI, e diz o seguinte, aqui, enquanto está passando, 1540 e pouco, já diz, nessa região de Guambia há
E aí ele dá os números, há uma quantidade de pessoas que vivem aqui, etc. e tal. Então, esse trecho em específico foi utilizado como valor, como forma de legitimar e dizer, ó, nós não fomos trazidos, porque se nós tivéssemos sido trazidos, ele não falaria isso, porque nós não estaríamos aqui nesse momento, e sim em 1560. Né? Então, essa documentação serve como forma de legitimar esse pertencimento territorial, e isso tem algum valor ali na discussão com o governo colombiano. Mas só para puxar um pouco para o Brasil, essa é uma questão que grupos indígenas do Brasil também fazem uso. Né? Eu sei de um caso, por exemplo, no Ceará, onde grupos indígenas consultaram, junto com acadêmicos, as chamadas, aqui no Brasil a gente chama de cartas de sesmaria, né? Para mostrar, ó, a gente pertencia a essa região no século XVI, e depois, com esse documento, isso é válido, mesmo para o Estado, isso é um documento válido. Né? Então, eles conseguiram uma demarcação territorial baseada em documentos. Isso é algo que acontece com vários outros grupos indígenas também no Brasil. É interessante notar, porque às vezes a gente pensa que os documentos históricos do século XVI não têm essa validade política no mundo de 2020, né? Mas tem, na verdade. E os movimentos indígenas estão percebendo isso já há bastante tempo. No caso da Colômbia, de fato, não se discute muito, né? A Colômbia pré-colombiana fica um pouco nesse intermédio aí, pouco discutido. Tem os muisca lá, alguns grupos indígenas. Mas é isso. Sobretudo, as fontes são sobretudo as fontes do século XVI são essas fontes de cronistas e depois as fontes de administração mesmo, né? Dos resguardos e aí mais à frente dos terratinentes, né? Que são essas fontes administrativas baseadas muito na contabilidade da mão de obra mesmo, mas que, apesar disso, tem uma função política importante hoje em dia. Né? São fontes escritas em espanhol, mas que estão, na sua maioria, em arquivos da Espanha até hoje. Tá? O que é resguardo? Resguardo é a categoria, o que a gente chamaria aqui no Brasil de reserva, né? Mas tem lá as suas diferenças, né? Só que essa é uma categoria que, no caso da Colômbia e de vários outros países andinos, né, acabou sendo positivado. Então, o resguardo colonial, hoje em dia, se fala resguardo e se defende o resguardo, quase como a aldeia no Brasil. Né? Hoje em dia se fala aldear a política, se utiliza dessas categorias coloniais de uma maneira politicamente afirmativa. Mesma coisa acontece no caso da Colômbia e em outros lugares também. Obrigado. Roxana, gracias por la cuestión. Sí, yo creo que yo he escuchado, ¿no? Y hay varias historias y comentarios y registros orales, ¿no? Ainda, sério? Tudo isso. Hay varias... Hay muchos comentarios, hay historias y hay un pequeño registro de algo como un mito. Sí funciona. Bueno, que el origen del lugar del pueblo sería con 4 hermanos mayos, así como algo muy semejante con lo de Cusco, ¿no? Y esos tendrían salido de la puna caminando y en el medio del camino 3 de ellos se han transformado en el paisaje mismo. Uno en laguna, otro en piedra y el otro en un mineral. Entonces se quedó uno solito, huérfano, ¿no? Y lloró demasiado y de ahí salen los ríos, ¿no? De sus 2 ojos. Entonces hay muchas relaciones del paisaje mismo con versiones y posibilidades, ¿no? de metamorfosis y de cambios drásticos, digamos, radicales que han originado, ¿no? el mismo paisaje. Y también parte de las edificaciones también tienen, yo creo que revelan muchas cosas, pero no hay muchos estudios todavía sobre los sitios arqueológicos más importantes en Andamarca. Hay pocos todavía, la verdad. Graças pelas perguntas, obrigado pelas perguntas. Camila, né? Camila, então, eu não tratei, claro, dos destinatários aqui das obras do Gomampoma de Ayala, né, e nem do Santa Cruz Pachacuti.
Então, eu sei, calma. Calma. Então, justamente porque é um tema bem conhecido, né? Em exposições, eu faço a opção, em exposições de 20 minutos, mesmo assim eu passei um pouco aqui, de falar apenas de uma coisa. Então, fica um monte de coisa de fora. E vou fazer uma coisa muito... mas como a gente já está aqui há 2 dias, acho que vocês não vão me interpretar dessa maneira, que não é uma coisa pedante, né? Que é, bom, eu escrevi coisas sobre isso, apresentando o Gomão Poma, sobre o Orotiri, etc. Né? Então, se vocês tiverem interesse depois, a gente pode conversar. Mas, basicamente, eu diria que o Gomão Poma, ele justamente escreve, ele faz uma grande carta de mais de 1000 páginas, como a gente sabe, centenas de... Começando para o rei Felipe II, na verdade. Enquanto ele produz isso, o rei Felipe II morre. Ainda bem que não mudou de nome o rei, né? Entra o rei Felipe III, e ele vai adicionando um pauzinho, né? Onde ele mencionava o rei Felipe II, vira o rei Felipe III, na verdade. É uma carta que, então, ele faria uma espécie de nova história desse mundo andino, e ele faz isso como se fosse para ser publicado. Ele faz uma espécie de amagramação, os desenhos, com a esperança de que isso vá ser publicado na Europa, que o rei vai ler, gostar, essa sua nova crônica, e depois, na segunda parte, ele dá conselhos para como poderemos ter um bom governo nessa região, né, que é a parte, inclusive, mais volumosa do trabalho dele. E a gente não sabe do destino disso, a gente sabe que isso sai do Peru em direção à Espanha, e isso foi parar em Copenhague. Esse manuscrito foi descoberto no começo do século XX em Copenhague. Então tem toda uma história aí desse manuscrito, os destinatários. Mas, basicamente, eu gostaria de dizer que é um fenômeno muito interessante desse período, que são esses escritores indígenas cristãos. E isso acontece, ou seja, eles estão presentes no Peru e eles estão presentes no México também. E aí eu escrevi algumas coisas comparando, por exemplo, o Gomão Poma de Ayala com um contemporâneo dele, Naua, que é o Timalpay Cuatlehuanitzin, é um escritor indígena também no México, na verdade, Naua. Então, dá tanto para a gente comparar autores andinos entre si, indígenas coloniais, com esse mesmo fenômeno na Mesoamérica, na verdade. Então, se você quiser, depois eu te indico algumas coisas sobre isso. E o seu nome, desculpa aqui, é... Oi? Sandra. Sandra, obrigado pela pergunta também, Sandra. Então, é um pouco isso, quer dizer, eu falei de uma coisa apenas, ficou muita coisa de fora. O Orotiri, eu já analisei o Orotiri, mas com outras preocupações, como eu falei no começo. Eu analisei no Orotiri as concepções de tempo, espaço e de agente. Então, se você quiser, depois também eu te passo, aí não vai dar tempo aqui agora da gente conversar sobre isso. Mas quando você fala dos Andes, a gente aqui também tem uma precisão, por isso que é meio chato sempre, mas eu falo sempre Andes centrais. Eu não pretendo tratar de toda a cordilheira, mas dessa porção mais central. E mesmo assim, é claro que há particularidades aí locais nesses Andes centrais. Agora, a particularidade não inviabiliza certas generalizações. O particular e o mais abstrato, universal, não são inimigos. Há uma tensão entre o particular e o universal. A antropologia, a história, especialmente a antropologia, ela por vezes se dedica a explicar fenômenos mais gerais. Senão a gente não estaria aqui num seminário de estudos andinos. O que é o andino, se não uma generalização? Composta a partir da abstração de particulares. Então, falar de características culturais mais gerais do mundo andino não anula as particularidades. Justamente seriam características que se depreenderiam dessas particularidades e que a gente poderia fazer certas generalizações. Né? Mas, especificamente na tua pergunta, então, as metamorfoses, sim, quer dizer, todo esse ambiente político do mundo andino, que está presente no período colonial e no movimento Taquion-Coi, ele justamente parte dos pressupostos, é onde eu gosto de pensar, e estou gostando de pensar isso dessa maneira, de uma cosmologia, de uma maneira de pensar o mundo no qual a transformação é possível. E a transformação, ela tem estratégias, técnicas para ser feitas. E uma dessas estratégias é a dança, que é o que acontece no Taquion-Coi, o uso de substâncias alucinógenas, a guerra, os autossacrifícios, há toda uma série de técnicas que você provoca alterações no corpo, e essas alterações no corpo que provocam alterações de percepção, de sujeito, de pessoa, né? E toda essa questão aí dessas transformações xamânicas, que é claro que os xamãs seriam pessoas especializadas nisso, mas o princípio estaria presente de maneira geral nas sociedades andinas, como estaria nas sociedades amazônicas, é que eu estou defendendo aqui. E, por fim, para a Rosana, graças, Rosana, por la pergunta, que é muito interessante.
E sim, por supuesto que há uma hierarquia, não, de los huacas e tudo isso, porque o conceito de huaca no mundo andino, especialmente a partir de lo que conhecemos em las fuentes coloniais, é muito amplo. Uma persona, uma planta, há muitas coisas, seres vivos que podem ser huacas, há grandes huacas como o Titicaca, Pachacamac, etc. Então, é a ideia de um ser potente, distinto e potente de los demás. Me gusta um pouquinho pensar assim. O Guamá Poma de Ayala diz, né, com isso eu vou terminar aqui, que o Huayna Cápac, justamente já sabendo da presença espanhola, ele quiso falar com todos os ídolos e huacas del reino, o Huayna Cápac. Dizem que nenhum de eles não lhe quis responder a la pergunta. E assim les mandou matar e quebrar a todos esses huacas. Deu por livre a los maiores, Pariacaca, ou seja, esses no, os menores, os que são mais cerca de mim. Então, não é que não há hierarquia política ou entre os seres humanos e os huacas, mas são hierarquias que podem ser enfrentadas, que podem ser combatidas, que pode haver luta aí. Não é uma reverência incondicional aos deuses e huacas. Então, deixou de fora a Pariacaca, Caruancho, Ualhalho, Puquina, Quiticaya, Corupana, Saucirai, Pitocirai, Caruaraço, a Isabilca e o Sol e a Luna los dejó de afuera de sua matança e destruição de huacas, o Huayna Cápac. Gracias. Tahuaque,